informações do Fluminense chega mais aqui na Central para você ficar muito bem informado. Renato Gaúcho tem a quarta melhor campanha entre os técnicos desde que ele reestreou como técnico. Você sabia disso? Vou trazer esses números que o portal GE buscou, né, apurou e chegou nesses dados também. Tem negociação que o Fluminense tem que atravessar de jogador formado em Xerém, que está na mira do rival de General Severiano. Resultados da Copa Sul-Americana e da Libertadores. Já conhecemos 3 times que estarão na Copa Sul-Americana, já garantiram a terceira colocação na Libertadores e vão disputar o play-off. E enquanto não sai esse resultado do Fluminense que joga contra o Once Caldas, a gente pode enfrentar um desses times. E a gente vai comentar isso aqui também. Então, deixa o seu like aí, torcedor tricolor. Quero começar falando sobre o Renato Gaúcho, que o Renato Gaúcho, ele vem recebendo muitas críticas do torcedor do Fluminense, principalmente naquele período ali de instabilidade. Depois que perde para o Botafogo, a galera ficou na bronca, empate com vitória, o time não está desempenhando bem, estava ganhando, mas mesmo assim a torcida estava reclamando. Mas se você pegar o aproveitamento do Renato Gaúcho, ele está entre os melhores do país desde que ele reestreou como técnico do Fluminense. Eu vou colocar aí na sua tela. Ele só fica atrás do Abel Ferreira, Dorival Júnior e Felipe Luiz e divide ali a quarta colocação com o bom técnico Fernando Seabra do Bragantino, que vem fazendo uma campanha realmente surpreendente, bem legal, ó. Eu vou falar dos números primeiro do Renato. Ó, o Renato tem 15 jogos, gente. 9 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. É uma campanha realmente bem legal, bem interessante aí do Renato Gaúcho. O Abel Ferreira é o líder ali, disparado. Palmeiras sempre pontuando, sempre, né, tendo um aproveitamento muito alto em casa e fora de casa, principalmente fora de casa. 15 jogos, 13 vitórias e 2 derrotas. O Abel Ferreira realmente, eu acho ele muito acima aqui no Brasil. O Dorival, que chegou no Corinthians também. O Corinthians que foi eliminado da Copa Sul-Americana, ficou em terceiro. Perdeu para o Huracan fora de casa. Informação que a torcida corintiana na bronca, o Huracan poupou jogador e mesmo assim venceu o Corinthians com força máxima. E quem ficou em segundo foi o América de Cali, né? E aí o Dorival tem 8 jogos, 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Felipe Luiz no Flamengo, 68%, 15 jogos, 9 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Aí vem o Renato. O Seabra tem 11 jogos, o aproveitamento é igual, mas a amostragem é menor do que o Renato. 7 vitórias, 1 empate, 3 derrotas. O Orlando Ribeiro, interino do Corinthians, teve apenas 3 jogos, né? E teve essa porcentagem aí parecida com o Renato, mas é uma amostragem muito pequena, então a gente nem deve levar muito em consideração. Então o aproveitamento do Renato aí é de 66%, gente. É um aproveitamento muito bom. Eu venho comentando aqui nas lives que o trabalho do Renato, ele tá fluindo. O principal no momento é ter os resultados para não gerar crise, para dar tranquilidade para ele implantar a sua ideia de jogo, né, o seu perfil. A gente sabe que o Renato gosta de time que toca a bola, né, circule bem a bola, faça a transição trocando passes, né, então é uma maneira que até encaixar, né, a gente tem jogadores, assim, infelizmente a gente não tem um time de alto nível para esse tipo de coisa, então demanda mais um pouquinho de tempo, apesar de ter alguns jogadores técnicos sim que possam fazer esse papel, principalmente do meio para frente. A gente tem muita dificuldade na criação atrás, fica muito sobrecarregado o Thiago Silva quando está em campo a fazer esse papel. O Freitas tem dificuldades, o Ignacio tem dificuldades, o Fuentes tem também a sua dificuldade, o Fábio nem se fala. O Fábio é um cara que não tem qualidade com a bola nos pés, é um grande goleiro, mas com a bola nos pés, toda vez que a bola é recuada para ele, um Deus nos acuda. Então a gente fica muito sobrecarregado para fazer essa saída, é algo que o Fluminense precisa melhorar, mas aproveitamento do Renato é muito bom. Eu acho que ele merece um pouquinho mais de crédito, mais um pouquinho de respaldo no trabalho. Eu acho que está infinitamente melhor que o Mano Menezes, está superior ao Mano Menezes, o que a gente vê em campo, os resultados.
principalmente se a gente considerar o Mano Menezes de 2025. Então, cara, é ter mais calma na hora de analisar, não só ver coisas positivas quando vence, mas coisas positivas também quando não vence, porque o futebol é assim, tem coisas positivas. Eu já falei isso aqui, cara, a melhor partida do Fluminense no Campeonato Brasileiro foi contra o Vitória, em casa, dominou o jogo todo, podia ter feito 2, 3, não fez, tomou um empate no final, e a galera ficou na bronca, mas para mim foi a melhor atuação do Fluminense no Campeonato Brasileiro, e não vencemos. Então, tem essas coisas também o futebol, mas fica aí essa informação para você, torcedor tricolor. Outra notícia é aquela que eu falei que o Fluminense tem que atravessar a negociação, e tem mesmo, torcedor. Informação do Lancenet. O Botafogo está classificado, né, na Libertadores, não vai para a Sul-Americana, conseguiu passar em segundo na sua chave, tem interesse na contratação do Alexander, do Al Ahly da Arábia Saudita. Ele tem 21 anos, foi negociado, a gente conhece o Alexander aqui, né? Ele teve 3, 4 meses mágicos ali em 2023, depois da lesão não voltou a ser quem era, né, que a gente viu ali antes dessa lesão, teve alguns problemas, né, de disciplina, né, a gente sabe aquele caso do hotel também, ele nunca voltou a render aquilo, né, aquele auge dele, pequeno auge ali em 2023, mas é um jogador que eu considero que poderia ser muito útil nesse estilo de jogo do Renato e ainda pode fazer a lateral esquerda, tá? E aí a informação só para complementar aqui, o jogador não teve grande êxito, apesar do Al Ahly ser campeão, acabou de ganhar a Champions da Ásia, ele vê com bons olhos uma volta ao Brasil. Então o Botafogo está de olho no Alexander, então o Fluminense, cara, tem que fazer alguma coisa, porque, cara, eu não aguento mais ver jogador que sai daqui de qualidade indo jogar em rival e dar título em rival. Tem os do Flamengo, tem o Luiz Henrique lá no Botafogo, Marlon Freitas eu nem conto muito, né? Matheus Martins, que estava recentemente aqui no Fluminense. Então, assim, cara, o Fluminense tem que fazer alguma coisa aí pra a gente não ver mais um jogador de qualidade. Eu considero o Alexandre um jogador de qualidade, jovem ainda, 21 anos apenas, voltando para jogar bem no Botafogo enfim, ajudar o Botafogo a conquistar títulos. Então, é importante o Fluminense ficar de olho no mercado, precisa de um volante. Eu acho que o Alexander se encaixaria muito bem no estilo de jogo do Renato Gaúcho, ainda mais por ser um jogador jovem. Eu quero a sua opinião, torcedor tricolor. O Alexander, você gostaria de ver de volta ao Fluminense? Deixa o seu like aí, seu comentário. Outras duas informações antes do abraço aqui. Cara, esse vídeo tá recheado de informações, tá? Nova parcial. Fluminense Once Caldas. Torcida do Once Caldas esgotou a sua carga, né, de ingressos, 2.000 ingressos. E o Marcelo Neves, nessa manhã de quarta, traz a informação que mais de 23.000 ingressos já foram vendidos. Então a gente deve ter ali na casa de 35, 40 mil pessoas no Maracanã para esse duelo contra os colombianos. Fluminense decide o seu posicionamento no grupo. É importante o Fluminense vencer para ficar em primeiro e não disputar os playoffs. Eu vou falar sobre os times dos playoffs, né, mais à frente, né, mas já tem time grande, de camisa, garantido, e time chato também, garantido aí nos playoffs da Sul-Americana, vindo da Libertadores. E vai ser o último jogo do Fluminense no Maracanã antes do Super Mundial de Clubes. É especial também para a torcida acompanhar o Fluminense pela última vez em casa, antes do Mundial de Clubes, passar aquela força, passar aquela energia, porque depois só em julho que o Fluminense volta a atuar no Maracanã diante da sua torcida. E outra informação importante também, legal pra gente trazer, para atualizar, é um jogador que a galera pede muito, né? Ainda mais por esse contexto do Germancano fora, o Kelvin, centroavante do Sub-20. E muita gente perguntou, pô, não tem ninguém no Sub-20? O Kelvin é um centroavante do Sub-20, aquele, botar ele na tela, né? Jogador forte fisicamente até para a categoria. Ele foi visto, né, com bota ortopédica naquela fila dos jogadores do Fluminense lá no consulado para ver a questão do visto lá para os Estados Unidos. Ele passou por radiografia e ressonância e ficou constatado que ele está com edema ósseo. Ficará
mais 10 dias fora, né? Então tá aí essa informação. O Kelvin, centroavante do Sub-20, ainda vai ficar fora aí por mais uma semana e meia, até voltar aos trabalhos aí com o grupo do Sub-20 do Fluminense, voltar a ficar à disposição aí das competições da base e quem sabe ficar à disposição aí também do profissional do Fluminense. Antes das informações da Libertadores, da Sul-Americana, eu quero mandar um abraço para a galera que está sempre acompanhando os vídeos da Central Fluminense. O nosso canal é feito para você, torcedor, que acompanha, gosta de acompanhar as informações. Vou mandar um abraço para o Ronaldo Lemos, de Curitiba, Paraná, o Calhau, de Valença, aqui no Rio, Robson, de João Dourado, na Bahia, o Nelson Gomes, Aracaju, Sergipe, o Elvis, de Brasília, o Edson Ferreira, que pediu um abraço para a torcida Floripa, lá de Florianópolis. Valeu demais. Muito obrigado pela sua audiência. Deixa o seu like, ative as notificações. Comenta aí da onde que tá assistindo a Central Fluminense que a gente vai mandar um abraço para você. Vamos falar dos classificados na Copa Sul-Americana que podem ser adversários do Fluminense lá na frente da competição, se Deus quiser, a partir lá das quartas, das oitavas, não sei, né? Porque o chaveamento, para quem classificou direto para as oitavas, vai ser contra a galera da repescagem, dos playoffs aí, esse playoff adicional. Então, quem passou em primeiro não dá para o Fluminense pegar passando em primeiro já nas oitavas, né? Então seria a partir das quartas. Porque, ó, o Huracan, comentei no início aí, né? O Corinthians foi eliminado, o Huracan ficou em primeiro no seu grupo, passou, né? Tá classificado. E o América de Cali também se classificou em segundo, vai para repescagem. E já no grupo G, o Lanús garantiu a primeira vaga, já estava com o primeiro lugar garantido da Argentina, já foi vice-campeão da Libertadores, campeão de Copa Sul-Americana em 2013, passou em primeiro, venceu, empatou em casa, né, com o Porto Cabejo, e o Vasco ganhou do Melgar em casa em São Januário, passou, vai entrar também nos playoffs da Copa Sul-Americana. Então tá aí esses primeiros classificados da Copa Sul-Americana, dos grupos da Copa Sul-Americana, e tem também já classificados, né? Eu diria que foi rebaixado, né? Porque estava na Libertadores, que é a principal competição, vai jogar a Copa Sul-Americana, mas tem time aqui que tá dando graças a Deus que conseguiu essa vaga. Porque a Universidade de Chile, cara, começou a última rodada em primeiro, acabou sendo eliminado, perdeu pro Botafogo por 1-0 aqui no Engenhão. A torcida da Universidade de Chile invadiu o Rio de Janeiro e tal, mas não adiantou, foi eliminado, ficou na terceira posição. E também o Independiente Del Valle vai jogar Sul-Americana, Independiente Del Valle, que é bicampeão da Copa Sul-Americana. Esse sim eu acho um time chato, um time pra gente tomar cuidado nessa edição da Copa Sul-Americana. Tem bastante tradição, é uma equipe que venceu a Recopa em pleno Maracanã, né, sendo campeão da Sul-Americana e o Flamengo campeão da Libertadores 2023. Então é um time pra gente ficar de olho. E o Alianza Lima, do Peru, que a gente conhece bem, esteve no grupo do Fluminense na temporada passada da Libertadores, garantiu lá no grupo do São Paulo também essa vaga. Para mim é o time que comemora muito essa vaga, porque no grupo tinha São Paulo, Libertad e Tajeres, né? Se a gente fosse analisar no início ali da Libertadores, imaginaria o Alianza Lima ficando em último, conseguiu essa vaga aí após empatar fora de casa com o Libertad. Então tá aí, tem 3 times já garantidos vindos da Libertadores, vai ter rodada nessa quarta, amanhã, e a Central obviamente vai trazer essas informações. Independiente Del Valle, Universidade de Chile e o Alianza Lima. Assim, Universidade de Chile, um dos principais times do Chile, torcida imensa, grande, né? A gente viu a invasão deles aqui no Rio. Alianza Lima também tem torcida grande no Peru, time tradicional, né? E o Independiente Del Valle, que é um time que foi campeão recentemente, boas campanhas na Libertadores, já foi vice-campeão da Libertadores também. É um outro time pra gente ficar de olho, ainda tem altitude, né? Lá onde que o Independiente Del Valle manda os jogos, se eu não me engano, é em Quito, né? Que o Del Valle manda os jogos na cidade da LDU, né? Aquele time que a gente conhece muito bem.
Então, essas eram as informações, meus amigos. Muito obrigado. Espero ter conquistado o seu like. Espero que muita gente ficou nesse vídeo até o final para ficar muito bem informado nessa início de tarde, né? Fim de manhã, início de tarde de quarta-feira. Um abraço, saudações tricolores e até a próxima.